E hoje nós estamos aqui no quadro Saúde e Bem-Estar, esse novo quadro, que é o quadro Você Pergunta e o Doutor Responde. E hoje o nosso convidado é o Dr. Gustavo Valadão, que vai responder aqui as perguntas de alguns pacientes, telespectadores que têm curiosidade e dúvidas, lógico, que isso é muito importante. Bem-vindo a esse quadro, que é a segunda pessoa que participa. Obrigado. Vamos lá responder as perguntas que, na maioria das vezes, transmitem para toda a população. Olá, doutor Gustavo, tudo bom? Eu gostaria de saber por que o paciente bariátrico, ao ingerir uma certa quantidade de açúcar, ele começa a passar mal, aquele famoso dumping. Por que será isso, hein? Então, essa dúvida da Janaína, ela é muito interessante, né? Mesmo sendo um efeito raro pós a cirurgia, acontece mais no bypass do que no sleeve, né? Esse suor frio, isso na maioria das vezes acontece, que a gente chama de síndrome de dumping. Isso pode acontecer quando os pacientes se alimentam de alimentos ricos em gordura ou açúcar, tá? Mas não é toda vez que isso vai acontecer. Na maioria das vezes é quando eles estão em jejum, muito tempo sem se alimentar. Aí eles tomam um cafezinho com açúcar, comem um doce, e isso pode ter uma superprodução de insulina pelo pâncreas, e com isso dá os efeitos da hipoglicemia, que é tontura, que é suor frio, tá? Tremedeira. Isso melhora com o tempo. Doutor Gustavo Valadão, minha dúvida é, após a cirurgia bariátrica, quanto tempo depois eu posso fazer a minha cirurgia reparadora? Então, Fabiola, a cirurgia reparadora, o próprio nome já diz, é para reparar algumas coisas que acontecem devido ao emagrecimento. A cirurgia bariátrica, em torno aí de 1 ano e meio a 2 anos de pós-operatório, quando o peso estiver estabilizado, a resposta certa é o peso estabilizado, que dá a maioria das vezes 1 ano e meio, 2 anos, ela para de perder ou já estabilizou o peso, e com isso consegue fazer cirurgias reparadoras. Lembrando que a cirurgia reparadora realizada pela cirurgia plástica ela é obrigatória, tá? Principalmente alguns pacientes ficam com bastante excesso de peso, a mama cai. Então a cirurgia não existe quantidade, não existe, pode ser feita quantas vezes for necessário. O ideal é uma avaliação com uma equipe de cirurgia plástica após os 2 anos de cirurgia e uma equipe de cirurgia plástica que seja acostumado a fazer essa cirurgia reparadora. Oi, doutor Gustavo. Doutor Gustavo, uma das maiores preocupações que nós temos é com o reganho de peso. O que o senhor nos recomenda? Então, Regina, o reganho de peso, ele pode vir a acontecer, tá? O que a gente não pode é achar que a cirurgia bariátrica faz milagre. Ela não faz milagre. Então, o paciente ele tem que entender que é uma oportunidade que a gente dá para ele ter uma qualidade de vida. A cirurgia bariátrica ela é feita para isso, para melhorar as comorbidades e dar uma qualidade de vida para o paciente. Então, o que eu posso te recomendar é fazer a dieta, ir na nutricionista e manter a atividade física regular. No mínimo aí 5 vezes por semana, tá? Então não tem milagre, tá bom? Então a cirurgia ela veio para melhorar a tua qualidade de vida, então depende muito de ti. Doutor Gustavo Valadão, eu tenho 19 anos, me chamo Crícia Fernanda e tô com sobrepeso e queria fazer a bariátrica. Qual é a melhor indicação? Então, Crícia, a cirurgia bariátrica ela tem algumas indicações. Você já é maior de 18 anos, então não precisa de autorização dos pais para fazer a cirurgia bariátrica. Você tem que ter o IMC acima de 35. O IMC é o peso sobre a altura ao quadrado. Então você pega o peso e divide pela 2 vezes sua altura, tá? Então, ele sendo o IMC acima de 35 com comorbidades, que é pressão alta, diabetes, gordura no fígado, então tem que ter alguma comorbidades para poder realizar a cirurgia. E acima de 40 de IMC, que já é obesidade, grau 3, né? Aí não precisa ter nenhuma comorbidade. Só o fato de você ter o peso com esse IMC, você já pode realizar a cirurgia bariátrica. Então, a técnica pode ser tanto o bypass como do sleeve. Isso é individualizado, como também a forma de operar,
por videolaparoscopia ou por robô. Então, tudo isso é avaliado na consulta com o cirurgião bariátrico. E aí, devido às suas várias características, vão chegar numa técnica adequada para você, tá? Mas a indicação é IMC acima de 35 com comorbidades ou o IMC acima de 40. Dr. Gustavo, eu sou Juliana e eu queria saber, depois de uma cirurgia bariátrica, a mulher pode engravidar sem riscos para ela e para o bebê? Oi, Juliana. Então, isso é uma pergunta muito interessante. Nossos pacientes têm muito essa dúvida em relação a poder engravidar. Antes da cirurgia bariátrica, nossos pacientes têm muita dificuldade de engravidar por conta da obesidade. A obesidade é um dos maiores fatores que dificultam a mulher engravidar. Então, quando ela emagrece, elas ficam muito férteis, né? Então, rápido, se elas não tiverem um cuidado, elas engravidam, tá? Então, para poder engravidar após a cirurgia bariátrica, o ideal é quando há estabilidade do peso, tá? É mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos de cirurgia bariátrica. No sleeve, a gente fazendo os exames, 1 ano e 5 meses, no bypass mais um pouquinho, 2 meses. Por quê? Conforme ela for emagrecendo, ela está desnutrindo de forma saudável, está perdendo peso. Isso não é legal para o bebê, porque pode ter deficiência de algumas vitaminas. Então a gente pede para tomar bastante cuidado após a cirurgia, nesse período até 2 anos, e depois a facilidade de engravidar vai ser bem maior, a gestação vai ser bem mais saudável. E assim nós tiramos as dúvidas, né? Aqui com o Dr. Gustavo Valadão. Alguma consideração final, Dr. Gustavo? Eu achei muito interessante o quadro, né, que são dúvidas do nosso dia a dia e a gente pode externar para toda a população que tem interesse ou que já fez a cirurgia bariátrica. Vocês estão de parabéns. Obrigada, e a gente está com esse quadro novo e nós vamos dar continuidade também com outros temas importantes. Este é o nosso quadro Saúde e Bem-Estar.